Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Mestres e Mestras da Sua Própria Jornada. Hoje nós vamos estudar mais um dossiê, e o dossiê de hoje fala sobre Marte, sobre a Lua e sobre o que ninguém conta, né, para nós sobre essa nova corrida espacial. Então, vocês acham que a NASA gasta bilhões de dólares somente para tirar fotos de pedras vermelhas que existem na superfície de Marte? Será que é só para isso? Além disso, tem outras coisas a mais. Então, o que será que eles escondem realmente com essa missão Artemis? Que foi esse foguete que foi até o lado escuro da Lua e voltou, né? O que será que também eles escondem na Lua? Né? Por que que a Lua também, depois de 50 anos, por que que a Lua voltou a ser o foco da NASA, né? Então, o que será que a Lua tem e o que será que Marte tem que a humanidade está nessa corrida espacial? Vamos descobrir através das cartas de tarô. Então, como vocês viram, a primeira carta que saiu no jogo de tarô, a primeira carta foi o pendurado. Então essa carta, ela fala, ela representa que é uma parada estratégica, né? Ele é um estrategista, porque ele para olhar as coisas ao seu redor, para ver onde que ele pode dar o primeiro passo, onde que ele pode pisar, onde que ele não pode. Essa carta também fala sobre ver o mundo sobre outro ângulo, não é o que ele está fazendo? Ele está olhando o mundo de cabeça para baixo. Então, aqui fala que eles, quando as pessoas abrem a sua mente, abrem a sua visão, né, quando o iniciado para de olhar ao seu redor como todo mundo olha e começa a ver as coisas e passa a enxergar as coisas por outro ângulo, né? Essa carta fala sobre isso, que quando você passa a olhar tudo ao seu redor sobre outro ângulo, você já está observando o oculto. Será que essa carta tem alguma analogia com a corrida espacial sobre o foguete Artemis, sobre a Lua, sobre Marte? Então, eu quero que vocês olhem bem essa figura aqui, ó. A roupa dele, ele está vestido como um bailarino, olha a sapatilha, a calça de malha, né, apertada nas pernas, tudo, ele está vestido como um bailarino. Então o que que o bailarino faz? O bailarino ele estuda muito, ele treina muito, né? Ele faz muitas apresentações, ele passa anos repetindo o mesmo exercício, né? O mesmo passo, então ele sempre está lá buscando a perfeição nos seus movimentos, né? O bailarino, ele se esforça demais, ele tem uma dieta rigorosa, tudo na vida de um bailarino é muito exigente. Então, o que que o bailarino, né, o que que o pendurado dessa carta tem a ver com a NASA? Tudo. A NASA tem o mesmo significado da carta do pendurado. Então, o bailarino, ele tem anos de estudo, anos de treinamento. Não foi isso? Não é isso que a NASA faz? Tem anos de estudo, anos de treinamento, né? Anos de ensaios, né? Ensaios com foguetes, ensaios com astronautas. Astronautas ficam lá 1 ou 2 anos treinando dentro de cápsula, né? Embaixo da água, tudo, para ver como se adaptar quando estiver lá no espaço. Então, é o bailarino, é o enforcado. E o que que acontece quando... Vou virar aqui, ó. O que que acontece quando o bailarino, ele faz uma apresentação? Ele vai fazer uma apresentação no teatro,
daí todo o teatro, todo o palco se apaga, só fica somente o refletor de luz sobre ele, porque ele vai fazer uma apresentação maravilhosa. Essa apresentação vai ser ele vai ser a parte principal da apresentação, né? Então aqui o que vocês vê? Quando eu viro a carta no outro lado, parece que ele está tão tranquilo, tão calmo, né? Uma pessoa que não tem nada a esconder, uma pessoa que está de paz com a vida, encostado em algum lugar para descansar. Mas essa é a analogia que eu falei para vocês que tem a ver com a NASA. A NASA quer que nós pensemos, né, todos nós, que é uma organização que sempre está tranquila, que sempre está na paz, que só está observando as estrelas, observando os planetas, na maior calmaria, sem nada de errado por detrás. Mas quando esse bailarino vai fazer a apresentação dele, a luz, né, do refletor só vai em cima dele lá naquela escuridão. Então é só ele que vai aparecer no dia da apresentação. As outras pessoas que ficam por trás do palco, que ficam tomando conta da cortina, tomando conta do som, tomando conta de tudo, não aparece. Mas ele vai aparecer. Olha aqui que tem luz na cabeça dele, porque ele tem muitas coisas, ele tem muito conhecimento, conhecimentos vários, né, da profissão dele de bailarino. A NASA também. A NASA tem muitos conhecimentos, tem muitas coisas que eles sabem que nós não sabemos. Então, quando ele vai fazer a apresentação, ele vai ser a estrela dessa apresentação. Então, vamos virar essa carta agora do jeito que ela é mesmo, assim. Olha ele aqui, a luz que estava aqui veio para baixo. Então significa que essa luz aqui embaixo virou o fogo e ele é o foguete. Ele está numa posição de foguete. Aqui está o fogo que vai empurrar esse foguete para cima com a maior força, com a maior energia. Todos os holofotes vão estar para esse foguete, todo mundo vai olhar para o céu, vai ficar maravilhado com aquilo, vão aplaudir, do mesmo jeito que aplaudiriam o bailarino na apresentação do teatro, todos vão ficar em pé, vão ficar boquiabertos, vão aplaudir. Essa carta, o pendurado, tem a ver com a NASA ou não? Tem muita coisa a ver, tem muita analogia. Imagine. Então, o foguete subiu e foi lá para fora da Terra e foi dar a volta por detrás da Lua. Então, o que nós vimos desse foguete? Só a parte bonita. Só a parte que subiu, que todo mundo viu, que todo mundo aplaudiu, todo mundo achou bonito, né? Todo mundo achou interessante, acharam que, nossa, é a tecnologia. Mas, por detrás da dança do bailarino, dos ensaios do bailarino, né? De tudo que ele aprendeu, existe um pé todo estourado. Vocês já viram o pé de um bailarino? O pé de um bailarino é todo cheio de calo, é um pé muito feio, todo machucado. Então, isso que a NASA faz. A NASA, ela pode, aqui, é anos de sacrifício. A NASA, a mesma coisa. Tem muito sacrifício por detrás da NASA, mas esse sacrifício que eu vou falar para vocês são sacrifícios de pessoas que ficam horas trabalhando, e também esses bilhões de dólares que eles gastaram, né, para mandar o foguete para a Lua, também esse dinheiro poderia ter sido gasto em outras coisas, né, para ajudar as pessoas na humanidade, mas não, foi lá gasto nesse foguete para dar uma volta na Lua, que todo mundo achou maravilhoso, mas nem sabe o porquê que aconteceu isso, né? Então, esse é o sacrifício, tira o dinheiro de onde precisa, sacrifica um monte de pessoas para poder fazer o bailarino, né, dar o salto dele maravilhoso no palco e todo mundo aplaudir em pé. Mas esse sacrifício aqui, de anos de estudo, né, anos que está com o pé estourado, são as pessoas que ficam na escuridão enquanto ele está se apresentando, que ficam por detrás do palco, por detrás das cortinas, é o sacrifício dessas pessoas, desse dinheiro que foi tirado dessas pessoas, né, para que esse foguete chegasse até por detrás da Lua e voltasse. Então a segunda carta que saiu foi o Eremita.
Então o eremita, né, ele fala muito de conhecimento adquirido, né, de experiência, né, fala muito de coisas, introspecção, quando você para você pensar, né, tudo aquilo que você já aprendeu, né, toda a sua experiência, vocês podem ver aqui, ó, ele é um ancião, ele é um senhor, né, que tem bastante experiência. Essa é a única carta dos 22 arcanos maiores que não tem nada em volta da figura. Nós não sabemos se ele está no deserto ou se ele está numa geleira. Mas essa carta, ela nos fala que ele não precisa de nada ao redor dele para sobreviver. Porque o que ele tem de conhecimento já basta. Já é o bastante para ele fazer coisas que as outras pessoas não conseguem e para chegar onde ele quer. Tanto que ele está com uma lanterna na mão para guiar o caminho dele. Então, antes de eu continuar com o eremita, eu só vou falar um pouco dessa carta ainda, que foi a primeira que saiu, que é do pendurado. Aqui ele está com os braços por detrás do corpo, né? Então, essa definição é que ele, além dele ser um bailarino famoso, né? Que recebeu muitos aplausos, que é o foguete Artemis, ele tem alguma coisa a esconder, ele está escondendo alguma coisa aqui para trás do corpo que ninguém sabe o que é. Então, se ele está escondendo alguma coisa, o que será? O que será que ele foi fazer por detrás da Lua? Ele foi ver o polo sul da Lua. O que tem lá no polo sul? Gelo, que pode ser transformado em água. Então, é isso que o foguete foi fazer por detrás da Lua, foi tirar fotos e foi filmar o gelo que tem no polo sul da Lua. Por que será que eles querem saber se tem gelo lá? Gelo é água, não é? Se o gelo for derretido, vai virar água. Então, isso é uma coisa muito importante. Foi para isso que o foguete deu a volta por detrás da Lua. Eles não foram passear, não. Eles foram ver isso daí. Então, agora eu vou voltar para a segunda carta que saiu, que foi o eremita. Como eu já tinha explicado para vocês, essa carta, né, fala de um senhor que tem bastante experiência, de uma pessoa quando ela para, que ela vai fazer uma introspecção, ela vai começar a ver o que ela já aprendeu na vida, o que ela já aprendeu com a experiência dela, o que ela ainda não aprendeu, o que ela pode transmitir para os outros, né? Então, essa carta também, ela pode falar que existe uma tecnologia silenciosa, porque esse aqui, ele vai se recolher, ele gosta de ficar sozinho. Quando aparece a carta do eremita, o eremita é sempre um ser sozinho, solitário, né? Ele não gosta de ficar com ninguém, ele gosta de ficar sozinho. Então, essa carta pode falar muito bem de uma busca silenciosa, né, de tecnologia, que alguém está escondendo alguma coisa que a gente não sabe, né? Alguma coisa que não contaram para nós, que tem a ver com os braços escondidos ali do pendurado. Então, essa carta, ela pode ser comparada sim com a tecnologia. Agora me diz alguma coisa, existe uma tecnologia bilionária que está sendo escondida da gente, de alguma pessoa que tem muito dinheiro. Será que é o Elon Musk? Será que é o Jeff Bezos? Quem será? Mas algum deles tem alguma tecnologia escondida que ainda nós não sabemos qual que é. Então, o que a NASA faz? Ela só mostra aquilo que a gente pode ver. O que é? O foguete indo até a parte de trás da Lua e voltando. É só isso que a gente pode ver, mais nada. Então, essa carta fala sobre isso, né? Então, olhe bem para essa carta aqui, ó, para esse senhor. É um senhor, né, que está segurando uma lanterna para acender o seu caminho, para iluminar o caminho. Agora, me diga uma coisa. Se ele já é um senhor muito experiente, que tem muito conhecimento, que tem muita sabedoria, por que que ele precisaria de uma lanterna para iluminar o próprio caminho? Se ele já é um ancião, ele não conhece todo o caminho que ele já fez? Ele não tem esse conhecimento? Por que que ele precisaria de uma lanterna para iluminar o caminho dele se ele já conhece tudo? Porque ele é experiente. O que que nós podemos pensar? Aqui ele está parado, a menos que ele esteja iluminando um caminho que ele não conhece. A menos que ele esteja se preparando para ir para um caminho que é desconhecido para ele, por isso que ele está com a lanterna. E o que que a Artemis foi fazer por detrás da Lua?
foi ver se tinha a parte de gelo. É um caminho desconhecido para a humanidade? Sim. E por que que eles querem saber se tem água na Lua? A Lua, ela é o posto de gasolina, ela vai ser o posto de gasolina que as naves, né, que os foguetes que sairão da Terra vão parar para ser reabastecidos para chegar até Marte. Não tem como um foguete sair direto da Terra para ir até Marte. Mas se saírem da Lua, isso daí já tem condições. Então por que que eles querem saber se tem água lá do lado escuro da Lua? Para eles poderem, né, ir lá fazerem missões, né, para poderem fazerem acampamentos lá, né, que eles falam que querem levar humanos até a Lua. Se tiver água, tem condições das pessoas morarem lá. E se tiver condições de pessoas morarem lá, tem condições de construírem foguetes lá. Então, como que é a fórmula da água? H2O. É 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Tendo 1 átomo de oxigênio, dá para todo mundo que estiver lá na Lua respirar. 2 átomos de hidrogênio serve de combustível para qualquer foguete. Então, olha aqui. Por que que ele está parado, olhando para baixo e para o caminho? Porque ele está indo por um caminho que ainda é desconhecido para ele. É o caminho que a Artemis foi fazer? Sim, é o caminho. Ela foi procurar gelo para poder mostrar para os cientistas se realmente tem condições das pessoas morarem na Lua, para poderem fazer uma base na Lua e da base da Lua construírem foguetes dos foguetes para irem até Marte. Então essa carta representa o conhecimento acumulado e escondido do público. Então, a lanterna dele significa, né, que há uma tecnologia de ponta que só vai ser revelada aos poucos. Como foi aquela tecnologia do Reuso. Eu não sei se vocês sabem muito bem, mas esse nome é meio estranho, né? Até para mim foi estranho, tecnologia do Reuso, mas significa aquela tecnologia que o Elon Musk fez com o foguete dele, que foi até para fora da atmosfera e voltou, e o próprio foguete estacionou como se fosse um carro estacionando na rua. O que significa que os foguetes agora do Elon Musk são reutilizáveis. Então, todo o dinheiro que eles gastavam para construir um foguete, depois o foguete caía lá no mar e era perdido para sempre, não precisam gastar mais, porque agora dá para reaproveitar o mesmo foguete. Então, essa é uma das tecnologias que o Elon Musk está soltando aos poucos. É a tecnologia de usar o mesmo foguete para várias missões. Então, essa carta tem a ver com isso? Tem bastante a ver, sim. É uma busca solitária, né, que esses milionários, esses bilionários, Jeff Bezos, Elon Musk, é a busca que eles têm de querer sair para fora da Terra e reconquistar outros planetas. É isso que essa carta veio nos falar. Essa é a analogia dessa carta com os bilionários, com a Lua e com Marte. Essa foi a última carta que saiu, o Mago. O que que essa carta tem a ver com esse assunto? Quem é o Mago da Nova Era? Vocês acham que é quem? Jeff Bezos, Elon Musk? Então, quem chegar primeiro a Marte será o Mago da Nova Era. E qual é o papel dessa carta? O que essa carta significa? Ele é o manipulador dos elementos, dos 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Aqui está sobre a mesa dele a representação da terra, do ar, do fogo e da água. Então, ele tem o conhecimento de como manipular esses elementos para fazer a vida acontecer. Então, o que acontece? Marte vai ser o laboratório, né, desse mago aqui para que as coisas aconteçam lá. Então, como que é a atmosfera de Marte? Não tem nada, só tem a Terra. A Terra avermelhada, né? Não tem mais nada. Não tem mais o ar, não tem mais o fogo e não tem mais a água. Mas lá em Marte existe gelo. Então, se existe gelo, vai existir água.
se alguém conseguir derreter aquele gelo, né? Então, mas não é teoria da conspiração isso. Às vezes a pessoa pensa, ela está falando teoria da conspiração. Não, isso é uma hipótese geológica, porque vários cientistas já estudaram, né, a vida de Marte lá, porque tem alguns robôs que estão lá, né, estudando o solo, né, e eles chegaram à conclusão que bilhões e bilhões de anos atrás, né, na juventude de Marte, existia água, existia rios, oceanos profundos, né? E uma atmosfera densa, que era muito parecido com a Terra. Então, o que aconteceu? Por que aquele planeta ficou daquele jeito? É porque o núcleo do planeta, né, que era o fogo, se solidificou, apagou. Então, quando aquele núcleo se apagou, toda a atmosfera que tinha em volta da Terra, né, de Marte, como nós temos na Terra, foi soprado para longe, lá para os fundos lá do universo, através dos ventos solares. Então, a atmosfera foi arrancada, né, da superfície de Marte. E o que acontece quando um planeta está sem atmosfera? A água que existia no mar, nos rios, superaqueceu e evaporou. Então, sobrou o quê? Toda a vida que tinha sobre a face de Marte morreu tudo. Tudo se acabou, só ficou a Terra, né, que é a única coisa que tem lá. Então a atmosfera foi levada para longe através dos ventos solares. Se nós não tivéssemos a nossa atmosfera aqui na Terra também, aqui também, tudo seria, o mar, os rios, tudo iam secar, toda a vida ia morrer, porque o vento solar ia entrar aqui com tudo, ia queimar tudo que ia vir na frente. Então essa carta fala sobre isso, né? Quem que vai ser o manipulador? Quem que vai conseguir descongelar aquela água que tem em Marte primeiro? Quem chegar na Lua primeiro, quem construir os foguetes na Lua primeiro, para depois da Lua ir até Marte. Então, essa corrida, né, essa corrida espacial, está entre muitos países, entre a China, entre os Estados Unidos, muitos países querem chegar primeiro na Lua, para poder fazer lá, né, uma colônia, e dessa colônia construírem foguetes para poderem chegar, quem chega primeiro em Marte. Então, esses são os magos do futuro, esses são os magos da nova era. Então, qual é o plano que eles querem fazer em Marte? Que nós não estávamos sabendo, né? Mas agora nós estamos. Então, é um plano da Terra Transformação. É esse plano que essas organizações, nessas grandes empresas de foguetes, né, aéreas espaciais, elas estão planejando. Elas querem repovoar o planeta Marte. Então, como que seria feito isso, né? Como que vão derreter aquele gelo para que se transforme em mar, em rio novamente, né? Eles querem reaquecer o planeta artificialmente, mas como? Então eles querem liberar gases, né, de efeito estufa para derreter as calotas, né, de gelo que existe lá. Então, calotas de gelo de CO2 que existe nos polos, né, tanto no sul como no norte. Então isso criaria uma atmosfera densa, né, mais espessa, que aqueceria o planeta, né, porque o planeta Marte é muito gelado. Então, através dessa derretimento, né, artificial das calotas de gelo, criaria uma atmosfera que aqueceria o planeta. Então, o planeta já sendo aquecido, já seria mais fácil ter vida, né? Porque um planeta gelado não tem como, tem que ter gelo, tem que ter água. Então, tem que derreter aquele gelo, tem que voltar a ter o mar, tem que voltar a ter lagoas, lagos, rios, como tinha antigamente, né? Então, eles querem que a água flua novamente sobre o solo de Marte, por isso que eles mandam muitos robôs para estudar lá, né? Então é o mago, né? É um mago, um deles, que a gente ainda não tem conhecimento de qual, mas a corrida está entre eles, né? Que eles querem reescrever a geologia daquele planeta. Então, como que eles viverão lá? Eles vão viver em cúpulas, né? E em túneis também, enquanto o planeta vai estar sendo regenerado, para eles poderem morarem lá para sempre. Eles querem ir e não voltarem mais. Esse é o plano. Então, esse é o plano, né, do mago, o mago moderno, né, que nós nem sabíamos o que era. Nós achávamos
que era só uma ida até por detrás da Lua para mostrar que foi os Estados Unidos que foi mais longe do que os outros países, né? Os Estados Unidos foi mais longe, foi por detrás da Lua e voltou. Não era isso, eles foram lá observar o gelo que tem na Lua para poder derreter aquele gelo, para que haja água, para eles poderem fazerem uma colônia lá, para morarem pessoas lá, cientistas, para fabricarem foguetes, para de lá poderem ir até Marte. Então, isso aqui nos mostra, né, que essas empresas privadas, como as empresas de Elon Musk, eles buscam, né, eles estão numa busca silenciosa que a gente não tem nem noção. São tecnologias que ninguém sabe, que eles não contam para nós, né? Então, olhem bem para esse mago aqui. O poder dele de transformar um planeta morto num planeta, novamente, um planeta habitável. E o que é isso aqui? É o homem brincando de Deus. Então, como vimos, né, as 3 cartas que saíram, aqui está o pendurado, né? Então, o pendurado fala que o mundo está em uma paralisia e a verdade está sob o controle dessas agências. Podem ver aqui que ele está com as mãos escondidas, porque tem coisas que estão sendo escondidas da humanidade, né? Então, essa carta vem falar sobre isso. Agora, o mago, ele fala que os grandes, o eremita fala que os grandes sábios, né, da nossa época agora, né, do nosso tempo, estão usando a sua lanterna tecnológica para buscar os recursos, né, na escuridão. É a escuridão do espaço ou não é? Isso, é aqui, ó. Olha aqui, por isso que ele está com a lanterna, uma pessoa experiente que nem precisava de lanterna se ele estivesse trilhando o caminho que ele sempre trilhou, que é aqui na Terra. Como é um caminho em outro lugar, ele mesmo sendo sábio, conhecendo o caminho de cor, para ir para esse novo lugar, ele precisou erguer a lanterna porque era um caminho novo para fora da Terra. E a terceira carta que fala que o mago, né, que ele anuncia sobre a Terra que a humanidade já está pronta para manipular o impossível, né, que é reabrir as portas daquilo que já foi destruído. Então, às vezes, vocês assistem esse vídeo, né, de eu falando sobre o tarô, sobre essa analogia, né, com a Ártemis, com Marte, com Lua, vocês às vezes perguntam o que ela tem a ver com isso, né, no caso o que eu tenho a ver com isso? Nada. Porque se realmente eles repovoarem a Lua, fizerem colônias na Lua ou repovoarem Marte, vocês acham que eu estarei no meio? Não. Não vou estar no meio. E acredito que ninguém da minha família também vai ser convidado a morar lá. Aliás, eu acredito que as pessoas que vão ser convidadas a repovoar Marte, né, ou viver em colônias e Lua, são só pessoas muito bem escolhidas, né? São pessoas que já têm um pezinho já para fora da Terra, com vários fatores, né? Como dinheiro, como associações, como empresas, né? São pessoas que já são previamente escolhidas para isso. Então, quando vocês talvez pensarem, né, por que ela fala sobre isso, né? O que ela tem a ver com isso? Nada. Não tem a ver nada com isso. Eu só venho aqui mesmo nesse vídeo falar sobre que tudo que acontece ao nosso redor, que é para a gente abrir a nossa mente, para a gente acordar e para a gente ser pessoas prontas, né, e preparadas para enxergar nessa escuridão do oculto, que vivem ao nosso redor e às vezes a gente não vê, às vezes a gente está em pé aplaudindo o balairino, aplaudindo o foguete que está indo lá e voltando, porque na nossa imaginação nós só pensamos que ele foi só fazer uma volta, né, e voltar, porque eles querem descobrir mais coisas sobre a Lua. Sim, eles querem descobrir mais coisas sobre a Lua, mas não só isso que eles querem, né? Eles querem coisas muito mais profundas. Porque pisar na Lua já pisaram, né? Assim dizem, né? Assim dizem que já pisaram na Lua, né? Tem vídeos aí documentando isso. Mas essa ida da Ártemis por detrás da Lua era para uma missão muito mais profunda do que nós, né, pobres mortais, imaginamos que foi só um passeio.
né? Para quem sabe que já não foi um passeio, parabéns para esses que já são acordados, né? Que já estão despertos, né? Mas para quem ainda imagina que foi só um passeio, esse vídeo serve como um alerta, né? Um sacudão, né? Para que a pessoa acorde e pense que tudo isso que a gente vê, né, todo esse teatro, né, toda essa apresentação do bailarino, não fica só nessa apresentação não, tem muita mais coisa por detrás do palco, por detrás dos bastidores. Então essa foi o dossiê de hoje, né, espero que vocês tenham aprendido, porque eu aprendi bastante, né, estudando esse dossiê eu aprendi bastante, e eu gosto muito de fazer esses dossiês, porque nunca é tarde para a gente aprender, a cada dia a gente vai aprendendo mais com os acontecimentos da Terra e mais com o tarô. Eu sou muito, muito grata pelo tarô, por tudo que ele me ensina, por todas as analogias que ele faz, por todas as coisas, né, que ele me ensina, que eu posso usar no meu dia a dia. Então, quem tiver alguma dúvida ou que quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail sempre fica aqui na descrição do vídeo. Então, até a semana que vem, em mais um dossiê, para nós desvendarmos os mistérios que nos rodeiam nesse mundão. Um abraço e até lá. Tchauzinho!